Eu acho que eu fiquei fã também da Cláudia, viu? Como é que eu vou falar depois dela agora, hein? Tem um representante global aqui da Atlassian, e aí dão essa dura... Novamente, eu estou entre a turma e o happy hour. É isso de novo, né? Eu vou fazer rapidinho, então. A gente vai falar... Bom, vou apresentar um pouquinho. Eu sou Fabiano Carneiro. A minha carreira A ou carreira B, né? Depende de onde que a gente está. Trabalho no Santander. Hoje eu estou trabalhando como gerente de DevOps no Santander First. E eu também sou professor de MBA aqui da FIAP há uns 5 anos. Eu dou aula em gestão de TI, em Full Stack, em DevOps e algumas disciplinas aqui da FIAP. Tá? Disciplinas técnicas, muito técnicas, como Full Stack. Disciplinas muito perto do negócio, como o Business Agility, como o Tech Lead. Então, bem perto do negócio. Então, a gente experimenta na sala de aula também esse movimento entre a tecnologia e o que está do lado do negócio, né? Que normalmente é mais duro da gente sair da parte de tecnologia, né? E aí, quando vem essa palestra para falar o futuro do trabalho além da tecnologia, eu pergunto, quem é aqui de tecnologia? E todos vocês estão querendo sair da tecnologia, é isso? Querendo ver se tem vida depois da tecnologia? Tem vida após a tecnologia? O mercado diz que está crescendo, né? Se a gente for olhar aqui, um estudo que veio lá do site da GitHub, só no Brasil, mais de 20 milhões de novas funcionalidades foram criadas em 2023. Né? Se a gente for olhar por componentes de software, mais de 30 milhões de novos componentes de software foram criados só em 2023. E mais de 10 milhões de novos desenvolvedores apareceram no mercado, né? Usuários novos na ferramenta. Ah, mas talvez o cara estivesse usando uma outra plataforma. Tudo bem, mas é mínimo, né? Se a gente for olhar aí, por exemplo, o GitHub já está há um tempo no mercado, né? Como é que apareceu tanta gente desenvolvendo no último ano, só no Brasil? Imagina a gente pegar globalmente. Então, dá para viver sem tecnologia? Dentro da empresa? Dá. Todos os locais têm tecnologia, de algum ponto, né? Alguns a gente toca mais, como profissional de tecnologia, a gente toca mais, exigem mais da gente, estar próximo, de entender, de fazer um requisito, de, enfim, estar ali na parte de quem trabalha com o usuário, fazer um suporte. E outras, até então, mais distante do time das outras áreas que não TI exatamente. Por outro lado, esse aumento de desenvolvedores, de tecnologias que foram criadas em 2023, foi feito um survey, foi feita uma pesquisa com esses mesmos desenvolvedores e perguntaram aonde que ele gasta mais tempo hoje. Claro, fazendo builds, fazendo teste, desenvolvendo software, é onde ele mais gasta tempo. Escrevendo código, escrevendo teste, fazendo deploys em produção, ou seja, o dia a dia. Mas o que eles queriam realmente estar fazendo no seu dia a dia, gastando mais tempo? Aprendendo mais, desenvolvendo novos skills, pegando feedback dos usuários. É isso que ele gostaria de fazer mais. Né? Automação de validação dos feedbacks dos clientes. O que isso demonstra para a gente? Que o próprio profissional de TI está mudando. O próprio profissional de TI talvez está vendo que ele precisa olhar além do código, olhar além da TI. Ele está preocupado, de fato, com o usuário. Ele realmente está preocupado com o cliente. É isso que ele gostaria de estar gastando mais tempo. É isso que o mercado está falando. E aí, quando a gente começa a ver, por exemplo, a palestra da Claudinha, aqui, profissional desenvolvendo novos skills, aprendendo novos skills e se desenvolvendo profissionalmente, passa pelos skills que a Claudinha passou aqui, né? Pelos soft skills que a Cláudia mostrou. Não dá para entender e conversar com o cliente se não tiver um soft skill. Né? Quem já teve experiência de estar trabalhando com TI, ter que ir até o negócio para ou colher informação, o que o usuário conta para a gente? Nada, né? Não é só para IA que a gente tem que saber perguntar, né? Para o cliente também tem que saber perguntar. E muito, né? Então, além da TI, não é que eu vou parar de trabalhar com TI. Não dá mais para trabalhar. Não dá mais, não. Faz tempo que não dá mais para não trabalhar com TI.
E é isso aqui que está falando. É verdade. É isso aqui que a gente tem que mudar. E como é que era antes, né? Já que a gente falava, vamos quebrar o paradigma, né? Olhando lá na década de 50, 70, era a era do mainframe, né? O que tinha de desafio? Dominar linguagens de programação específicas, linguagens de máquina, mainframe, preocupações com limitações de processamento de memória, era muito, muito técnico, né? Passando algumas décadas, na era dos computadores, né, pessoais, começou a aparecer os programadores, desafios de adaptar as mudanças tecnológicas, veio integração com redes, ainda que locais, né? Na era da internet, então, a preocupação com a explosão de demanda de conectividade, a parte de segurança, está mais exposto, está para o mercado, isso aqui eram os desafios que tinham, né? Na mobilidade, 2000 e 2010, né, aprender a desenvolver com um aplicativo móvel, não está conectado, é uma forma diferente de trabalhar, né? Desafios, garantir compatibilidade, gerenciar grandes volumes de dados. Percebam que, ao longo do ano, ao longo das décadas, os desafios foram mudando, mas tudo é programação, não é? Tudo era programação, mas não é mais uma preocupação dominar a linguagem. Quantas linguagens surgiram de lá? Então, é quase que se fosse ficar desenvolvimento, tecnologia, linguagem de programação, passou a ser algo corriqueiro no nosso mundo. Quando a gente vai agora para os tempos atuais, está aprendendo o quê? Ó, cientista de dados, né? A quantidade de dados, é só saber manipular dados? Não, é interpretar, é dar um uso aos dados. É isso que está nos desafiando. Ah, essa pessoa desafia e a gente programa. Não dá para simplesmente a gente ser codador. É além da TI. Para que serve o dado? Aonde eu vou usar? Como é que eu transformo o dado em informação e gera negócio? Né? No manifesto que foi mostrado aqui pelo Marco, está falando, né? Como é que eu transformo valor? Como é que eu transformo dados em valor? Se a gente não souber, a gente não é um profissional completo. Não é mais. Implementar algoritmos complexos de IA. Olha quantos tipos de IA a Cláudia mostrou agora. A Cláudia não perguntou, mas eu vou perguntar para ser delicado. Profissionalmente, quem trabalhou aqui? Ah, tem alguém aqui? Ah, você não vale. É falsa, né? Por todos esses aqui. Aqui, quem trabalhou profissionalmente aqui? 1, 2. 2000. Quem começou profissionalmente? E aqui, profissionalmente? Está aumentando. Hã? E aqui, profissionalmente começou a trabalhar aqui? Não é? Como é que é seu nome? Como é que é o nome dela? Silvia. Então, quer dizer que se eu tenho sistemas aqui, eu vou ter que percorrer tudo isso aqui para chegar no mundo atual? Não? Não precisa, né? Cláudio, se eu te perguntar os sistemas que estão aqui, desenvolvidos aqui, que você já trabalhou, você sabe o que faz, não faz? O que faz? Se você precisar contar para alguém para transformar nisso daqui, você consegue contar, né? E o pessoal que começou a trabalhar aqui, que não conhece isso aqui, como é que faz? Como é que faz? Pergunta para a Silvia. Eu trabalho num banco, né? Tem sistemas aqui. Tem sistemas aqui. Né? Não é? Trabalha lá no banco? Tem sistemas aqui, né? Eu precisei aprender, eu tive que ter um soft skill para conversar com outras Silvias que tinha nas empresas que estavam lá, para falar assim, eu não sou um intruso no seu mundo. Eu quero aprender com você, porque eu preciso transformar isso daqui. Aqui, né? Preciso transformar isso daqui. Então, é além da TI. Né? Eu tive que ir além. Eu não preciso aprender a codificar aqui, mas eu preciso entender o que está aqui para eu transformar isso aqui nisso daqui. É o que a Cláudia falou. Quais são as perguntas certas para a gente transformar? É além da TI. Não adianta vocês aprenderem IA e aprender qualquer linguagem, se não souber essa história, e não souber interpretar e fazer as perguntas corretas para cá, porque a realidade do mercado é tudo isso aqui. As coisas foram evoluindo para lá, e os profissionais também.
Muitos profissionais passaram por aqui. Quando eu comecei a desenvolver, né, eu formei em 96, mais ou menos, então tinha sistemas aqui. A gente estava nessa transformação. Tem pessoas aqui que já começaram aqui. Não passou pela transformação. Mas eles vão pegar os sistemas que estão lá ainda. É além da TI. Esse paradigma tem que quebrar. Quando eu comecei a trabalhar com automação, com DevOps, eu trabalhava na Serasa Experian. As pessoas falavam, mas DevOps também funciona para mainframe? Qual é o mainframe? Está tudo no mainframe. Como é que eu vou esquecer o que está aqui e só olhar para o que está para frente? Não importa qual a tecnologia. Onde eu trabalho, as pessoas falam, vamos desenvolver coisas novas? Do mainframe eu nem quero olhar. Por que não? É além da tecnologia, gente. O que está por trás de um sistema de mainframe, de um banco qualquer, ou de uma outra empresa que trabalha massivamente com dados? Esse é o soft skill que a gente tem que estar. Essa era da tecnologia que a gente está. Com quem que a gente vai trabalhar no futuro? Como que é a composição dessas equipes do futuro? É assim, então? Vamos ficar em home office e estou colocando nossos robozinhos lá para trabalhar, né? Ou a gente vai ser... Opa! Bugou? Não, vamos ver. Ih, gente, deu uma falhada aqui, hein? Help, tem alguém de TI aqui? Onde que está o... Foi? Aí. Vai ser assim, né? Vamos ser dominados pela IA, né? Vai inverter. A IA vai estar por trás de mim, de tudo que eu faço, né? Como a Cláudia falou, né? Vou ficar citando a Cláudia aqui agora, né? Um texto que foi criado pela IA, né? Não vai ter mais a gente pensando, ou a gente vai realmente trabalhar em conjunto com a tecnologia, né? Quando que a gente vai ver robôs realmente no dia a dia, né? Não só um chat GPT, um copilot na vida, né? Code Whisper, da nossa amiga da camisa da AWS, né? Que vai estar ajudando isso daí. Se não tiver a pergunta correta, né? Se não tiver... a gente já trabalha muito em home office, né? Quanto que a gente está desumanizando a gente mesmo? Né? Quanto que eu não estou mais pensando? Quanto que eu não tá, como é que eu estou usando a IA como ferramenta e não como um principal ator, não como um protagonista da minha história, eu como profissional? Eu sou o protagonista. Eu tomo conta, eu sei o que eu quero perguntar, eu sei o quanto a IA vai me dominar e o quanto ela não vai, eu estou dominando ela. Né? Em sala de aulas, já perguntaram para mim, e professor, eu posso usar a IA? Pode, desde que você entenda e questione se aquilo que está colocando lá é correto, é verdade, não é verdade. Se você tiver essa capacidade, menor problema. Ou a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Né? Um eterno combate, agora não só mais com os nossos pares, né? Não com mais em silos, como o Mark falou aqui, mas com a IA aqui vai ser uma guerra. Né? Os robôs guerreando com o meu parceiro ali. Né? Não fui eu, foi a IA. Não, e aquele e-mail mal feito? Não fui eu, foi a IA. Né? Deu um bug em produção, vou fazer o rollback, vamos abrir um root cause lá. Quem que errou? A IA. Não fui eu o programador, não, foi a IA. Não, sabe o que é? Eu usei IA e gerou um bug lá em produção. Será que vai ser assim no futuro? Não, né? Não vai ter. Vai ter que trabalhar em conjunto, né? Outros números também, né? Apesar, as imagens são geradas por IA, né? Que eu estou mostrando ali para vocês. 30% das mensagens de marketing serão geradas sinteticamente em grandes corporações, o que a Cláudia mostrou. Né? 90% das imagens, ou até 90% das imagens geradas por IA em um filme de sucesso até 2030. Né? Olha o quanto a gente vai ter que desenvolver os nossos soft skills no mundo para identificar o que é realidade e o que não é realidade. Imagina no mundo de TI. Aonde a IA vai trazer, né? Em designs de medicamento, ciência de materiais, design de chips, tudo isso a IA vai ter. O que eu quero dizer com isso? Se eu for um profissional que tem que lidar com TI, tenho certeza que não é o farmacêutico que vai questionar a IA. Ou pode questionar, mas não vai ser ele que vai desenvolver, que vai dar suporte. Então, quanto de nós, como TI, numa empresa farmacêutica, vamos ser solicitados para ajudar nisso daqui?
para implementar, e aí você fala assim, eu sei de IA, mas eu não quero saber nada de medicamento, ou eu não quero saber nada de ciência de materiais, né? O quanto que nós, profissionais, vamos ser exigidos para trabalhar no mundo que a IA e a tecnologia é cada vez mais junto, está cada vez mais junto com a área, sem que eu faça assim, ó, está aqui, está entregue, você me conta como era antes, né? Você escreve num papel o que você quer, eu passo 3 meses desenvolvendo, depois te devolvo um software. E aí, se não funcionar, eu vou falar, você escreveu errado. Né? E todo mundo da mesma empresa, todo mundo buscando o que é o valor. E aí eu estou lá no meu círculo falando, ó, você não perguntou corretamente, eu não vou te entregar corretamente, não dá mais, está junto. Está tudo no mesmo lugar. Tem que quebrar esses paradigmas daqui para frente, né? Se a gente pegar aqui do Gartner e a gente começar a ver as tendências de tecnologia, esse é de 2022. A IA, em 2022, estava aqui. Olha quanta coisa. Olha o vale da desilusão que a gente ainda vai passar né, com a IA. Para ela se tornar realmente produtiva. Está no hype. É o hype. Está na crista da onda do hype. E que bom que vocês estão aqui. E que bom que parece, às vezes parece, todo lugar que eu vou só fala de IA agora, né? Parece que agora virou cool, né? Virou uma coisa, né? Não, mas é a realidade. Que bom que a gente está aqui falando sobre isso ainda aqui, porque na hora que virar produtividade eu sei realmente o que eu estou fazendo. Se a gente for olhar o 2023, ela está aqui, ó, no topo, né? Aqui fala, ó, ética digital. A gente vai ter que passar por isso. Na hora que a gente começar a ver, já estamos começando a ver algumas coisas, a Cláudia mostrou aqui também, a gente também fica desiludido, né? Usando para o mal a IA. A gente vai ter que passar por isso. Na área de tecnologia também. Eu já peguei, né? Desculpa quem é de consultoria, mas eu já, e fazendo gestão de times, a consultoria mandar desenvolvedores para trabalhar comigo, e a pessoa ficou 1 mês, 2 meses e não produziu quase nada. Você ia olhar o código, a pessoa não sabia desenvolver. Imagine se ele tivesse com uma IA atrás dele. Ele ia desenvolver e entregar o quê? Não ia saber questionar o que está fazendo. E aí a produtividade, criar teste unitário, criar um pouco do código, beleza. Mas ele vai resolver de fato, assim, ó, desenvolva um sistema que gere isso, né, produzir realmente uma demanda e ele vai cuspir valor do outro lado? Não vai fazer. Não vai fazer. Né? A gente vai ter que chegar num platô de produtividade. Né? A gente vai vencer isso aqui, e é isso aqui que a gente tem que aprender. Vamos quebrar o paradigma que é só tecnologia. Né? Tem que aprender, mas se aproximar mais do negócio. Eu confesso que as coisas mudaram na minha carreira quando eu parei de me preocupar só com código. Código é importante? Tem que estar bem feito, bem arquitetado, uma arquitetura legal? Tem. Mas era além disso. Né? Não vamos passar pelo vale da desilusão na hora que eu fazer uma arquitetura perfeita e ninguém der um valor do que eu acho que eu deveria dar. Tem que gerar valor, no final das contas. Né? O que mais? Onde será que está o... Aí. O bom é que existem algumas coisas no mercado para a gente aprender a como fazer isso. Como a gente vai identificar as trends. O que está no hype? A IA está uma delas aqui, mas quantas mais virão? Eu tenho que interpretar as tendências, priorizar as tendências e pensar em cenários de futuro. Né? IA eu sei que tem que ter na minha empresa, mas para quê? Quais são os cenários que a IA vai me ajudar? Eu falei aqui, quantos mais cenários dentro da minha empresa para eu gerar valor, eu vou utilizar a IA. Não é comprar IA como marca. Aqui que falou, acho que foi a Cláudia que falou, comprar IA. Para que comprar IA? Para fazer o quê? Qual é o valor que você vai entregar? Testar cenários, identificar as iniciativas, desenvolver programas das iniciativas e, principalmente, medir o progresso dessas iniciativas. A montagem do teu time, a montagem do novo profissional tem que passar por isso daqui. Senão, a gente vai ficar perdido. A gente vai ficar perdido no que fazer. É muita trend. O mundo está muito veloz. A velocidade com que a IA está trazendo de poder da gente criar as coisas é enorme. Se a gente já se preocupava com a versão do Java que eu ia ter que trabalhar, né, com a versão do framework que eu vou trabalhar, não é mais isso.
São outras tendências, são outras possibilidades, numa tendência que é como é que eu vou gerar valor? Como é que eu vou pegar tudo isso e priorizar? Eu sei que o dia a dia de cada um que deve ser super complexo para lidar. Se a gente não tiver algo... Esse aqui é um proposto pelo Gartner, deve ter outros. Se a gente não tiver uma estrutura para priorizar, eu tenho a tendência a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Priorizar toda... DevOps, IA, Cloud, tá, para chegar aonde? Para chegar aonde? Né? Além da TI, quebrando o paradigma. Essa é a ideia. Né? Números do Gartner. Né? Então, aqui fala que, né, até 2030, por exemplo, a IA poderá reduzir emissões de CO2. Ó, até 2030, se a gente olhar aqui, as decisões tomadas por agentes de IA sem supervisão humana causarão 100 mil milhões de dólares devido a danos de imagem, né? Danos em ativos. Novamente, né? É a gente acelerar, baseado numa trend mal pensada, mal organizada, para eu ganhar velocidade e produtividade, sem supervisão, seja na hora do desenvolvimento, seja na hora da operação, e pode causar milhões de prejuízo. Né? Milhões de prejuízo. Coisas como o manifesto, que o Mark trouxe aqui, é importante para a gente olhar. Né? Como eu tenho um manifesto, como o Manifesto Ágil trouxe para a gente. Né? O manifesto disse para a gente que a gente tem que se adaptar à mudança mais do que seguir um plano, não é? Para ser veloz. Né? O manifesto está por trás da gente. A gente já vem falando no manifesto há muito tempo. Né? E a gente meio que internalizou isso. Coisas como o manifesto do trabalho, como do trabalho moderno, como disse o Mark, é importante. Né? Priorizar as coisas é importante. E no mundo caótico, onde a gente está, vocês já viram esse conceito de deep work? Já deram uma olhada? Conceito de deep work? Foco, sucesso, e sem distração. Como é que eu tenho sucesso num mundo com tanta distração? Né? Como é que eu tenho um processo para eu trabalhar com foco? Né? Deem uma olhada nisso aqui. Eu resolvi trazer isso aqui porque se a gente precisa mudar e tecnologia, é onde tem mais distração. Né? Estou desenvolvendo, tem suporte, tem incidente, tem demandas, tem o RH falando para a gente fazer treinamento, né? Tem um compliance falando que tem vulnerabilidade, tem tanta coisa que pode trazer distração para a gente. Como é que eu trabalho nesse modo aqui? E aí, fazendo esse material para vocês, eu me dei conta disso aqui, ó, No Meetings Days. Vocês viram esses movimentos? Já viram esse movimento? Não? Quem já viu esse movimento? Olha só, ó, fiquei fã. Eu quero criar uma... Parabéns. A Atlassian tem isso aqui, tá pilotando. A Atlassian, não sei se o Mark está no Meeting Days. No Meeting Days. E Meta, acho que o Facebook está também. Eu não vi muitas empresas no Brasil com isso aqui. Eu vou criar uma camisa para mim disso daqui. Tudo agora é uma meeting, não é? Porque eu estou remoto. E aí eu conecto, parece que estou fazendo não é uma reunião, eu não aguento mais. Né? E eu vi um estudo que fala assim, é muito pior a reunião online, ela estressa mais porque, se eu estou aqui conversando com você, existe um limite, né? Uma distância. Se eu estou conversando com você no computador, você está aqui, ó, na minha cara. Né? E tem gente que fica mais perto ainda. Isso causa um estresse na gente, não pela pessoa, mas por esse contato que não é o comum da gente. E tudo parece que agora é uma reunião. Né? E quando é que eu trabalho? Não trabalho, só faço reunião. Não é? A gente fica o tempo todo. Né? Iniciativa com isso daqui ajuda isso aqui, ajuda a ter foco, ajuda a ter mais produtividade, ajuda a gente a gerir mais. Eu estou voltando para o escritório porque faço menos reunião. Né? Parece que eu trabalho mais no escritório do que... Né? No escritório, a sala de reunião está sempre desocupada. Né? No Teams, não. No Teams é ao mesmo tempo, as pessoas chamam você. 2, 3 reuniões ao mesmo tempo, não dá. Né? Então, foco aqui. Né? Que, no final das contas, se a gente for olhar, computadores fazem tarefas repetitivas, e, inclusive, pode ser IA também, fazendo coisas inteligentes e repetitivas. As pessoas vão resolver problema, mesmo usando IA. Mesmo usando a IA.
Esse é o nosso foco no futuro. É disso que a gente tem que fazer. Essa é a quebra do paradigma. Não aprendam IA, aprendam a resolver problemas com IA ou sem IA. E era isso que eu queria falar para vocês aqui. Obrigado.